Diz assim a palavra do Senhor: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Abiezrita. E Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o salvar dos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como que livrarei a Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Fecha os teus olhos. Meu Deus e meu Pai, diante da tua presença nós estamos agora, diante da tua palavra, clamando a ti pela tua misericórdia. Nessa noite venha falar conosco, ó Deus. Falar não aquilo que queremos ouvir, mas falar aquilo que precisamos ouvir. Porque é melhor do que gostar da tua palavra é aprendê-la e colocá-la em prática. Por isso nós damos liberdade para o Senhor operar no nosso meio. Pai, tu és a minha rocha, onde os meus pés estão firmados, e jamais serei abalado enquanto o Senhor me sustentar. Pai, o Senhor é o meu escudo e fortaleza, não temerei mal algum, porque o Senhor é comigo. Que nesta noite o Senhor venha levantar o caído, o Senhor venha avivar o que está dormindo na fé, colocando de pé, ó Pai, em nome de Jesus, o desanimado, restaurando, ó Pai, aqueles que se perdeu e que perdeu a aliança contigo, pois tu és um Deus misericordioso, bondoso. Por isso nós clamamos esta noite: vem sobre nós, e se o Senhor fizer milagres em nosso meio, todos saberão quem é o Deus que governa sobre nós, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor dos senhores. Tu és para sempre, e que o teu reino jamais tenha fim. Amém e amém. Podeis tomar assento, glorificando o nome de Jesus. Eu estou feliz esta noite porque o Senhor tem feito grandes coisas no nosso meio. Ontem nós tivemos um privilégio e presente do céu, que foi os 2 casais de pastores que foi ungido. Também a equipe diaconal foi ungido. E nós estamos muito felizes por isso, porque o Senhor tem achado graça e tem levantado obreiros para esta obra. Já à vista que eu entendo que sozinho eu nada posso fazer, e se chegamos até aqui é porque é um povo que entendeu a visão e trabalha de uma forma incansável para que o reino possa desenvolver. Então eu louvo a Deus pela vida de cada um que foi separado, ungido, e também por aqueles que estão sempre dispostos a ajudar nesta obra, cada um no seu ministério, fazendo com que essa engrenagem gire e fazendo com que o evangelho chegue a mais pessoas. Eu não poderia deixar de agradecer a Deus por você que tem sido fiel ao Senhor, no dízimo, na oferta, nas primícias, você que tem ajudado a limpar a igreja, a cuidar do templo. Que Deus possa te abençoar. Se a igreja tem avançado nesse tempo de crise, pela tua fidelidade, pela tua lealdade, porque sozinho eu não poderia fazer nada. Amém? Antes de eu pregar, eu não poderia começar a ministrar sem te agradecer. Que Deus te abençoe.
A palavra do Senhor, onde o Senhor colocou no meu coração nesta noite, no livro de Juízes, um livro que eu sempre digo que nos nossos dias, talvez seja o livro que mais identifica com a geração pela qual estamos vivendo. Talvez seja o livro que mais nos identifica com esse tempo em que estamos vivendo. Quando nós lemos o livro de Juízes, nós percebemos um povo que adora a Deus, serve ao Senhor. O Senhor, pela sua bondade e misericórdia, livra de grandes exércitos, abençoa o povo. E o povo acostuma com aquilo que é sagrado, com aquilo que é santo. E depois de um tempo servindo a Deus, devagar ele vai se corrompendo e vai deixando as práticas da fé, voltando atrás nos rudimentos da carne, fazendo aquilo que não deveria fazer. Então o Senhor permite que eles andem pelas suas próprias pernas e logo eles vivem cativos de novo. Então Deus tem que levantar outro juiz, e esse outro juiz sendo levantado, liberta o povo. E o povo novamente, depois de um tempo, eles começam a voltar às velhas práticas e vivem uma vida de escravidão novamente. Por que o Senhor está dizendo que é parecido com o que nós estamos vivendo? Porque nós estamos vivendo dias onde pessoas ouvem a voz de Deus, se rendem aos pés do Senhor, se prostra aos pés do Senhor, adora o Senhor, mas quando o tempo passa, ela esquece do Deus que fez o milagre, ela esquece da bênção que está sobre a sua casa, ela começa de uma forma devagar, sutil, voltando às velhas práticas. Quando ela percebe, ela já foi enganada pelo diabo, ela já está desviada, ela já está andando como um escravo de Satanás. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que sempre Deus precisa levantar alguém que tome a frente, alguém que seja ousado, alguém que não seja limitado, alguém que não tenha uma visão pequena. E eu creio que no nosso meio, por esses dias, o Senhor vai levantar no meio da igreja do Senhor, nessa geração, alguém que entenda isso, alguém que se disponha a colocar numa brecha, alguém que se disponha a dizer: não vou aceitar, eu não vou viver acomodado, eu não vou voltar às velhas práticas, antes eu vou levantar a bandeira de Cristo e vou lutar por isso até que Ele volte. Sabe por quê? Porque nós aprendemos que nós precisamos crer na palavra, mas nunca falaram para nós que precisaríamos continuar crendo. E isso é uma grande diferença. Sabe por quê? Porque eles saem do culto dizendo: eu creio em tudo que o pastor falou, eu vivo um milagre porque eu creio. Mas quando ele sai dessa porta para fora, os dias vão levando ele a esquecer daquilo que aprendeu. As coisas de forma devagar vai levando eles a se perderem pelo caminho. Então aquilo que ele cria, agora ele deixa de crer. Então eu percebo que na verdade o que faz a diferença na nossa vida não é crer, é permanecer crendo naquilo que outrora foi dito pelo Senhor. E a permanência fará toda a diferença. Aquilo que nós permanecemos crendo, servindo contra tudo e contra todas as impossibilidades impostas por Satanás e pelas lutas. Ah, pastor, eu estou enfermo, mas eu continuo crendo. Eu estou desempregado agora, mas eu continuo crendo. Eu estou passando por crise, mas eu continuo crendo. O meu casamento está em crise, mas eu continuo crendo que Deus vai restaurar. Eu continuo crendo contra todas as impossibilidades. Isso fará diferença na nossa vida. Sabe por que muitos voltam atrás no seu caminho? Porque quando vem a adversidade, ele não consegue permanecer crendo. Ele esquece, ele acha que Deus abandonou, ele acha que Deus foi embora, ele acha que Deus deixou, como se Deus fosse um Deus que só desse uma porção de bênção. E quando nós simplesmente passássemos por alguns dias, Deus tirava essa bênção e falava: agora eu quero que ele sofra. Deus não é um Deus que quer que você sofra, Ele quer que você permaneça crendo para viver a promessa dEle todos os dias. Quando eu olho para esse texto, eu percebo um povo que está cativo pelos midianitas, e alguém tem que fazer alguma coisa, porque foi estabelecido pelo Senhor que Deus ele não pode intervir em nada se alguém não fizer ou se alguém não orar. A Bíblia vai dizer no livro do profeta Ezequiel que ele aparece dizendo assim: ei, eu tenho que destruir o povo porque ele está em pecado, mas se tiver um que entre na brecha e ore, eu não destruo. Ele está dizendo assim, que se alguém estiver na brecha, se alguém se posicionar, ele muda a história de uma nação. Dá para entender isso? Pastor, minha família está complicada.
Os meus negócios estão complicados, o meu emprego está complicado, isso está complicado, irmão. Então se coloque na brecha, se coloque como homem de Deus, mulher de Deus, dobre o seu joelho, ora, busca ao Senhor. Sabe por quê? Porque a única forma de reverter a situação é essa. A Bíblia vai dizer então que está Gideão malhando trigo no lagar, e aparece um anjo para Gideão. Olha que interessante. Gideão está malhando trigo no lagar. Lagar é o lugar de malhar uva, de pisar a uva. Lagar, para você entender, é uma fenda na rocha, um buraco numa pedra. Esse buraco aproximadamente 1,5 metro de comprimento, 1,5 metro e 1,5 metro de profundidade. É um buraco, um cubo numa rocha, de 1,5 metro por 1,5 metro e 1,5 metro de profundidade. Ele estava pisando trigo. Por quê? Se os medianitas percebessem, roubava tudo deles, porque eles eram escravos. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu. Sabe o que acontece? Tem gente que se conforma só com um espaço limitado. Tem gente que aprendeu a se conformar com isso. Ele não vive, ele sobrevive. Ele acostumou com algo estabelecido como um limite imposto pelo diabo, porque Deus não deu limites para você ser abençoado. Mas ele se acostumou com o espaço e ele fica ali. Então o anjo aparece para ele nesse mesmo cenário, nesse mesmo lugar, num cenário onde ele é escravo, num lugar onde ele está limitado. O anjo aparece dizendo assim: Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Se ele fala isso para mim ou para você, sabe o que nós iríamos dizer? Nós iríamos dar um glória a Deus e ficar muito feliz, e falar, ainda bem que ele é comigo, e iriam continuar pisando o trigo naquele lugar, mais feliz do que estávamos antes. Mas não foi isso que Gideão fez, e isso faz toda a diferença na nossa vida. Dobre sua atenção, por gentileza, que eu quero que você entenda. Porque isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque quando o anjo aparece para Gideão, diz: Gideão, varão valoroso, Deus é contigo. Ele dá uma resposta que deixa o anjo sem entender. Porque ele diz para o anjo: espera aí, se Deus é comigo, por que eu sou escravo? Não, me explica uma coisa. Se Deus é comigo, por que eu estou vivendo uma escravidão? Não, pera aí, se Deus é comigo, por que eu estou num espaço limitado, malhando trigo escondido, para levar um pouquinho para minha família, para eles apenas sobreviver? Não, você não está entendendo. Gideão está dizendo assim: se Deus é comigo, por que eu estou nessa situação? Ele vai dizer assim: se Deus é comigo, o que está acontecendo? Sabemos nós que Deus, ele nunca erra. O problema não está em Deus, o problema está em nós. O que Gideão estava querendo dizer? Senhor, abre meus olhos, eu preciso enxergar o que eu não consigo, eu preciso ver uma possibilidade. Se o Senhor é comigo, cadê o Deus que abriu o mar vermelho? Cadê o Deus que tirou o povo do Egito? Cadê o Deus que fez grandes coisas, que fez grandes milagres? Cadê esse Deus? Eu quero ver Ele agora, eu quero fazer mostra o caminho, mostra como eu vou viver o milagre. Isso é o problema na nossa vida. Sabe qual é, meu irmão? É que Deus vem e fala para nós: Deus é contigo, e nós falamos, ainda bem que Deus é comigo, mas continuamos do mesmo jeito, sendo limitado da mesma forma. Gideão malhava trigo no lagar, num espaço apertado. O lugar certo de malhar trigo chama eira. Pastor, o que é eira? Eira é um campo aberto, aonde se você chegar e jogar um caminhão de trigo, dá para malhar trigo lá no... Ah não, mas eu ganhei mais trigo, 2 caminhões, pode jogar 2, 3, o que você jogar dá para malhar trigo, porque é um espaço amplo, aonde passava-se os carros de boi, quebrava o trigo e o próprio vento levava a palha. O lugar grande. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer que Deus tem para você não é espaço limitado, é um lugar grande. O que a tua fé te levar, meu irmão, se te der um caminhão de trigo, pode jogar que cabe. Se for a tua fé for para 2, você vai viver 2. Se for 3, você vai viver 3. Depende da tua fé. Porque o que Deus tem para você é ilimitado. Não tem limite, meu irmão. O problema é que muitas vezes nós estamos vivendo limitado e acomodados, conformados,
e dizendo: graças a Deus, que Deus é comigo e eu continuo no mesmo lugar, sem me movimentar. Deus chama uma geração que se movimenta. Gideão malhava trigo naquele lugar e provavelmente batia os seus braços nas rochas, se machucava, mas não saía de lá. E tem gente assim sendo limitado pelo diabo. Ele faz só para sobreviver. Ele está sobrevivendo espiritualmente, ele está sobrevivendo na sua vida financeira, ele está sobrevivendo com o seu casamento, ele está sobrevivendo na sua vida em tudo. Ele não consegue desfrutar de nada. Ele não consegue desfrutar, porque ele está sendo limitado por um jugo colocado sobre os seus ombros que não é seu. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Levanta a tua mão, quero profetizar sobre a tua vida. Eu libero uma palavra sobre a tua vida, de bênção, de conquista. Você não será mais limitado, seus olhos se abrirão. Deus trará uma visão, uma ideia. Você vai sair da situação que você está. Você vai ser próspero no tempo da crise. Deus vai te honrar. Eu profetizo pelo poder do nome de Jesus. Você será honrado, a tua casa, a tua família, os teus negócios, tua saúde será abençoada em nome de Jesus. É isso que o diabo quer, que você fique limitado e pareça que está tudo normal. Não está normal, meu. Ele quer te prender num espaço, mas Deus diz: não, movimenta. Aí ele vai dizer assim: olha, então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Ele está dizendo assim: você tem qualidade, você é bom. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor, se o Senhor é conosco, por que estamos vivendo? Ou por que isso nos sobreveio? Ele está dizendo assim: se o Senhor é comigo, por que essa punição? Mas não é para ele, é para ele entender que aquilo que está acontecendo é para ele governar sobre o povo. Ah, não é para você ter dado um glória, eu vou te dar a oportunidade de novo. Sabe o que acontece na nossa vida? É que nós olhamos para o problema, e quando nós olhamos para o problema sem conseguir enxergar Deus, nós nos abatemos, nós nos curvamos diante do problema e esquecemos o tamanho do Deus que servimos. Sabe, muitas pessoas, elas estão vivendo de uma forma miserável. Muitas pessoas. E quando eu digo miserável, eu não digo miserável financeiro. Eu digo uma vida miserável em todos os sentidos. No sentido espiritual, no sentido familiar, no sentido financeiro. Em tudo que ela põe a mão, ela não consegue desfrutar. Ela não consegue viver nada. Mas ele vai dizer: se Deus é comigo, olha o que ele vai dizer. Mas Gideão lhe respondeu: ah, Senhor meu, se o Senhor é conosco, que tudo isso nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos medianitas. Sabe o que ele está dizendo? Cadê o Deus que não fez milagre lá atrás? Faz agora. Ele não estava querendo, ele não estava colocando Deus na parede, encurralando Deus. Não é isso que ele estava fazendo. Mas ele estava entendendo que para Deus agir, alguma coisa em mim precisa mudar. E eu tenho que estar disposto a mudar. Sabe por que muitos não vivem milagres? Porque eles não querem mudar. Já se acomodaram no espaço limitado que vive. A acomodação leva você, meu irmão, a bloquear o que Deus tem para fazer na tua vida, a travar o que Deus tem na tua vida. Então deixa eu dizer algo para você: nunca se conforme da onde você está. Aprenda a agradecer da onde você está, mas não conformar. Eu agradeço por isso que Deus deu, mas isso para mim não é o suficiente. Eu quero mais de Deus. A Bíblia diz que o Senhor, pegando um pão de um menino no meio de uma multidão, presta atenção, tinha uma multidão, 5.000 homens, fora mulher e criança, o povo com fome,
Jesus vai dizer: libera eles para que eles vá e comprem comida. Os discípulos dizem: não, Senhor, já está tarde, não vai achar pão para tanta gente. O Senhor fala: se tem alguém que tem comida aqui, levanta uma criança no meio e diz assim: eu tenho alguns pães e peixe. Ele diz: traz aqui. Ele pega o pão, é pequeno, ele agradece, deu graça e partiu. Se aquilo tivesse bom para o Senhor, tinha acabado e não sobrado 12 cestos. Pastor, o que o senhor quer dizer? Eu quero dizer que o Senhor, quando repartiu com a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, sobrou 12 cestos. Sabe o que ele estava querendo dizer? Eu não me conformo, eu dou graças, mas eu não me conformo com só isso. Nós não estamos aqui para sobreviver, mas para sobrar, porque a Bíblia diz que o Senhor nos dará, não só para nós, mas para abençoar outros, porque aquilo que vem em nós também virá para abençoar outros. Eu não conformo, eu falo: Senhor, eu não conformo em eu ter alguma coisa e não ter condição de abençoar outro. Isso é sobreviver. O Senhor tem que nos dar, e tem não no sentido de que Ele é obrigado, não, é nós precisamos mudar para receber algo para abençoar. A Bíblia diz que nós teremos para abençoar, e a Bíblia vai dizer assim: então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrará Israel das mãos dos medianitas. Porventura não te enviei eu? Ele vai dizer: você vai mudar, mas a primeira mudança sua é deixar o lugar de malhar, de pisar a uva. Primeira posição sua é entender que eu te chamei para a batalha, não para sobreviver pisando o trigo no lagar. Primeira coisa que nós precisamos entender é que o Senhor nos chamou como filho de leão para ir para a batalha e não para ficar choramingando, não para ficar sobrevivendo. É por isso que eu sempre digo que filho de leão, ele é também leão. Você nunca vai ver no tempo da crise um leão pastar, comer grama. Ele sempre vai para cima, ele sempre vai procurar alguma coisa, ele sempre vai para cima, porque ele é leão. E filho de leão, meu irmão, continua sendo leão. Ele tem as características do seu pai, ele tem o instinto do seu pai. Não, você não está entendendo. Deixa eu dizer para você, Deus, Ele está dizendo que nós temos as características dele. Quando Ele fala que Ele nos fez Ele vai dizer assim: e formou o Senhor o homem à sua imagem e semelhança. Ele não está dizendo a imagem física, Ele está dizendo no caráter. Precisamos ser moldados no caráter dele, na personalidade dele. Precisamos caminhar para ser assim. Pastor, mas não somos, ninguém vai ser como Deus no seu caráter. Eu concordo, mas eu quero dizer que temos que prosseguir para que isso aconteça. Temos que caminhar nessa direção, temos que ser guiados nessa direção para viver o sobrenatural dele. Então ele está dizendo que se nós somos filhos de leão, temos que ser ousados como tal, e não acomodados. É por isso que Apocalipse, quando João na ilha de Patmos está escrevendo, ele tem uma visão e um anjo vem até ele. A Bíblia diz que o anjo chegando até ele, ele diz: quem é digno de abrir o selo? E a Bíblia diz que João começa a chorar desesperadamente, dizendo: ninguém pode abrir e desatar os seus 7 selos. E então o anjo mostra Jesus. E como João caminhou com Jesus como um cordeiro e viu ele sendo entregue como um cordeiro, ele olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O anjo olha para João e fala: não, João, esse não é o cordeiro, esse é o leão da tribo de Judá. Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou sendo o leão. É por isso que Apocalipse, por isso que Provérbios 28 vai dizer que Deus nos dá ousadia como filho de leão. Por quê? Como filho, porque nós trazemos a ousadia como característica de Deus, do Deus ao qual servimos. Dá para entender isso? A Bíblia vai dizer assim que Gideão então foi intimado por Deus a mudar da sua acomodação para governar e liderar. É por isso que a nossa igreja hoje, né? Por isso que eu agradeci aquilo que o Senhor tem levantado líderes, pastores do nosso meio.
E eu disse desde o começo que o Senhor iria levantar profetas, pastores, evangelistas no nosso meio. Sabe por quê? Porque nós temos que sair de uma posição acomodado, de estar no culto, para uma posição de liderar e fazer a diferença onde nós estamos. Nós temos que sair da posição de acomodação. Nós nunca vamos estar acomodados, sempre vamos estar avançando, porque o Senhor é conosco. Você consegue entender essa palavra? Diga amém. E a Bíblia vai dizer assim: e ele disse: ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Sempre a nossa desculpa é essa. Sempre a nossa desculpa é essa: eu não consigo, eu não posso, eu não tive o estudo necessário, eu não fui preparado de forma correta, eu não fui preparado no tempo certo, eu não sei falar como deveria, eu não sei fazer. Meu irmão, o que Deus quer, deixa eu dizer uma coisa para você: Deus ama pegar aqueles que não têm. Pensa num Deus que ama pegar aquele que não sabe. Sabe por quê? Porque não divide a sua glória. É por isso que eu estou aqui pregando hoje. Sabe por quê? Porque um dia o Senhor me chamou e eu disse para Ele: Senhor, eu não consigo, eu não faço, eu não tenho, eu não sou nada. E o Senhor falou: eu sei que não, por isso que eu estou te chamando. Porque eu sou o Deus que sou, que tenho, que faço, que é, e todo o poder está nas minhas mãos. E Ele não divide a sua glória com ninguém. Entende isso, meu irmão? Não é por você ter habilidade. O Senhor não está procurando pessoas habilidosas, Ele está procurando pessoas disponíveis. Ele não está procurando pessoas com habilidade, Ele está procurando pessoas com lealdade. Porque o leal é mais importante do que o habilidoso, meu. Tem gente que tem muita habilidade, ele sabe fazer muita coisa, mas ele não aprendeu o que é obedecer. E como ele não aprendeu a obedecer a palavra de Deus e ao Senhor, ele não serve, ele é descartado. Mas aquele que aprendeu a ouvir a voz de Deus e obedecer ao Senhor, esse tem as qualidades perfeitas para um grande homem de Deus. E a Bíblia vai dizer assim: e o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os medianitas como se fosse um só homem. Ele estava dizendo assim: a visão que você vai ter de um grande exército, mas entenda, para mim é como se fosse um só. Sabe o que ele estava querendo dizer? O problema parece ser grande, mas quando eu estou no controle, meu filho, calma. Não, eu vou dizer de novo. As coisas parecem ser difíceis, intocáveis, complicadas, parece que eu não consigo, mas quando o Senhor está na frente é como se fosse nada. Não importa o tamanho da enfermidade ou a gravidade dela, não importa o laudo médico que o médico disse, não importa o diagnóstico do médico dizendo que não tem cura, não importa. Quando Deus está no controle, tudo vai fluir da forma perfeita, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pastor, eu não tenho condição financeira, eu não tenho, estou desempregado. Calma, meu filho, Deus é o Deus de milagres. Apenas aprenda a obedecer. Esta é a maior característica de um servo, e o resto deixa que o Senhor faz. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão. O problema da nossa geração, sabe qual é? Ela aprendeu a inverter esse versículo dizendo, não está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, mas elas estão buscando as demais coisas, esperando que o reino de Deus seja acrescentado. Isso nunca vai acontecer, porque Deus já estabeleceu algo, dizendo: busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então não adianta você vir procurar o teu milagre, a tua cura, a tua porta de emprego, a chave da tua casa, a chave do teu carro, ou seja lá mais o que você veio buscar, que não seja o reino de Deus, não será invertido. Enquanto você não aprender a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, as demais coisas nunca serão acrescentadas na tua vida, e você vai viver frustrado sempre. Mas quando você entender
entender que o reino de Deus é em primeiro lugar, então Deus começa a acrescentar as coisas sobre a sua vida sem esforço. Acontece de forma natural. As bênçãos te seguirão. Você será abençoado e ponto, meu irmão. E aquilo que parecia ser um grande problema na tua vida, aquilo que parecia ser um problema que você não ia conseguir alcançá-lo, que você não ia conseguir viver o milagre, aquilo que parecia estar longe de você alcançar, Deus ele entra com provisão, Deus ele entra com providência, e como se fosse um grande exército, como um só homem para ele joga por terra. Esse é o Deus que servimos. O problema de muitos, meu irmão, sabe qual é? Acomodação. Eu disse isso várias vezes, mas sempre quando Deus nos chama a mudança, a nossa tendência é não aceitar a mudança. Sempre quando o Senhor nos chama para mudar, a nossa tendência é não querer mudar. Porque toda mudança gera um grande constrangimento. Toda mudança, preste atenção, toda mudança você precisa deixar algo para trás. Toda mudança você percebe que tem coisas que não servem mais para você. Toda mudança precisa de uma reorganização. Toda mudança precisa que você trabalhe mais. Por isso as pessoas preferem ficar acomodadas. Por isso as pessoas preferem ficar do jeito que está. Quem já mudou sabe do que eu estou dizendo. Quem já mudou de casa sabe que quando você vai mudar, as coisas de uma casa não cabem na outra. Você sabe que quando você vai encaixotar as coisas dentro da caixa, você percebe que as roupas não servem mais, que a moda já passou. Por quê? Porque Deus sempre tem algo novo, meu irmão. Os milagres de Deus se renovam, a sua palavra se renova. Você sabe que quando você vai mudar, você descarrega todo o caminhão na sua casa, você tem que reorganizar tudo novamente. Assim é a mudança na vida espiritual. Você tem que reorganizar. Isso tira você do seu conforto. Por isso você não gosta. Por isso você não gosta de ser confrontado. Por isso você não gosta de mudar. Por isso você não gosta. Você prefere estar do jeito que está. Mas em nome de Jesus, se a geração que nós estamos vivendo entender que a mudança faz nós prosperarmos, e a nação saberá quem é o Deus que servimos através da sua mudança, você então vai decidir mudar e vai viver o sobrenatural de Deus. Você entendeu a palavra essa noite? Diga amém. Deus é um Deus de mudança. Quando ele chama Gideão, e Gideão não se conforma daquilo que ele está vivendo, ele dá uma abertura à mudança. Quando Deus te chama, não se conforme com a posição que você está, não justifique aquilo que você está fazendo de errado, mas reconheça quem você é. Porque muitos nesses dias têm sido chamados pelo Senhor para a mudança, e Ele quer justificar a vida que leva. E quem justifica, meu irmão, quem tem muita justificativa, não sabe o que é arrependimento. Quem justifica muito, quem é bom de argumento, é ruim de arrependimento. Aprenda isso. Amém? Coloque sobre os seus pés em nome de Jesus.